Boa noite. Minha voz, quem teve aula de manhã sabe que minha voz está um pouco sensual, né? Rouca. Isso é acompanhar o professor João, cansa gente que vocês não têm ideia, o pique dessa pessoa. Boa noite, bem-vindo aí, todos e todas. Nós, nesse evento, a gente decidiu fazer algo mais informal, sem mesa de abertura, né? Mais uma conversa com o professor João. Ano passado, ele esteve aqui em outubro, né? Fez 2 eventos aqui conosco na educação infantil. E para esse evento, né, em 2 dias que ele está conosco, convidei então o Antônio, né, meu ex-orientado de doutorado, que é chefe do Departamento de Ciências Sociais, e que temos várias atividades que estamos fazendo em conjunto, para também fomentar aí a vinda, principalmente dos estudantes das Ciências Sociais. Então, agradeço demais a presença de vocês. O professor João, ele é professor na UFMG, um grande representante desde estudante. Ele vai falar um pouco dessa trajetória dele, e um dos responsáveis também pela nossa democracia, tanto enquanto estudante e até hoje enquanto alguém que trabalha pela democracia e que sempre nos dá a honra de refletir e conhecer o mundo social e político de uma maneira prazerosa, objetiva, e ouvir o professor João falar é mais que uma aula. Cada vez, em cada tema que ele vem trazendo, acho que nos faz refletir sobre o nosso mundo, sobre aquilo que nós queremos e sobre o nosso futuro, principalmente dos jovens universitários, né, de áreas de ciências humanas e sociais. Deve ter estudante de algumas outras áreas, mas que nos coloca para refletir sobre o mundo em que vivemos, sobre o Brasil. Tá? Então, o Antônio vai falar também alguma coisa. Já passamos para o professor João, que faz a sua apresentação, né? Que a própria apresentação dele faz parte da palestra dele. Obrigada. Não existe ex-orientador igual não existe ex-sogra, é para a vida inteira. Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, né, aos meus alunos, né, que estão aqui. Gostaria muito de agradecer ao professor também, né, é uma honra tê-lo aqui conosco. E com base nessa proximidade que criamos entre os departamentos, né, a nossa intenção é criar oportunidades de conversar, de estudar, de discutir e descortinar novas áreas que a gente tem em comum, tá bom? Então, eu não vou me alongar mais, eu peço que o professor já venha para a gente começar. Boa noite a todos. Boa noite. Eu agradeço à Universidade Federal de Viçosa, nas pessoas do professor Antônio, chefe do Departamento de Ciências Sociais, a professora Lourdinha, que lidera a educação infantil, mas eu quero estender também a minha amiga, professora de bioquímica, Gorete, e também ao marido dela, também meu amigo Joel, que me hospeda com muito carinho, com muita generosidade, e é um prazer muito grande conviver com vocês, e a cada um de vocês, muito obrigado aqui pela presença. Deixa eu ver se eu estou com o óculos certo. Bem, eu vou lhes falar sobre educação e democracia. A correlação que há entre esses dois termos, no caso da história social brasileira recente,
e também da história política brasileira recente, vai ficar muito nítida. É uma nitidez impressionante essa correlação, eu diria até mais do que uma correlação, porque uma correlação não é a mesma coisa que uma causa. Uma causa é algo muito mais complexo que envolve um conjunto de correlações. Provavelmente nós tenhamos na conexão democracia e educação no Brasil contemporâneo uma relação mais causal. Vamos explorar essa ideia e ver se ela faz sentido. Por que falar em democracia quando o assunto central é educação? Porque nós temos o antes e o a partir de 1988, o ano da graça, quando o Brasil aprovou a Constituição da República Federativa do Brasil em 1988. A Constituição é como que a inauguração de um segundo período democrático na história política brasileira que esperamos que seja eterno. Não eterno enquanto dure, que seja eterno. Porque tivemos um período democrático vívido, vibrante, maravilhoso, de 1945, no imediato pós-guerra, quando termina a ditadura do Estado Novo no Brasil, até 1964, quando é encerrado o período libertário, de mudanças, de reformas, e inaugura-se uma fase muito sombria de autoritarismo em nosso país, de ditadura em nosso país. Vocês que estão aqui, em maioria, são muito jovens, e muitos jovens talvez não façam ideia do que significa concretamente uma ditadura. Nós teremos a oportunidade de comentar alguma coisa a respeito. Até 1988, seja no período democrático de 45 a 64, quando foram presidentes o Marechal Eurico Gaspar Dutra, eleito, seguiu-se Getúlio Vargas, eleito, seguiu-se Juscelino Kubitschek, um excepcional presidente, de 56 a 60, eleito, seguiu-se Jânio Quadros, eleito, renunciou aos 7 meses de governo em agosto, como uma estratégia que deu toda errada, portanto uma não estratégia. Ele queria um golpe de Estado para voltar triunfal, fechar o Congresso Nacional e se impor acima da legalidade. Não deu certo. O vice-presidente João Goulart deveria assumir constitucionalmente a presidência da República, mas houve uma tentativa de golpe militar para impedi-lo, porque na época era curioso. O cidadão votava para presidente da República e votava para vice-presidente não como uma chapa, como candidatos independentes. Então era muito comum o vice-presidente, dependendo do prestígio, ter mais voto que o presidente. João Goulart teve mais voto que o presidente 2 vezes. Ele foi vice-presidente 2 vezes. Era um reformista, getuliano, um democrata, uma figura, uma personalidade fulgurante, mas turbulência em turbulência até o final de 1962, com um falso parlamentarismo, até que aos 6 de janeiro de 63 fez-se um plebiscito constitucional e mais de 90% da população optaram pela presidência da República do sistema presidencialista. João Goulart volta triunfal, com força total, como presidente em plenitude, mas em 1º de abril de 1964 ocorre um golpe de Estado e tivemos uma ditadura ao longo de 21 anos. Seja no período democrático até 64, seja no período da ditadura militar de 64 a 85, ocorre uma coisa no Brasil que ainda é pouco conhecida. Os investimentos públicos, já que éramos uma república federativa no período democrático, pois na ditadura a federação é anulada pelo autoritarismo, os investimentos anuais da União, através do governo federal, dos estados federados e dos municípios, nunca alcançaram sequer 10% dos orçamentos públicos consideradas as receitas chamadas livres, receitas tributárias correntes. Nunca alcançaram 10%. No caso dos municípios, provavelmente nunca alcançaram sequer os 8%. Por quê?
que havia um quadro de escassez de oferta. Não havia escola pública de ensino médio nos Brasis reais, nos interiores, salvo uma oferta simbólica nas capitais e em algumas cidades maiores de porte médio, sendo que, em geral, o ensino médio ofertado o era por congregações confessionais católicas e raras organizações protestantes, e era um ensino pago. As ordens religiosas que vieram para o Brasil a partir do início do século XX espalharam-se pelo Brasil, inclusive nos interiores, formando colégios internos ou semi-internos separados para homens e para mulheres, moças e moços, e apenas as elites militares, políticas, jurídicas, econômicas e segmentos de classes médias tradicionais podiam colocar seus filhos nesses colégios internos ou semi-internos, caros, inacessíveis para o povo brasileiro real, a grande massa da população. Então nós tivemos, tanto no período democrático, pré-64, como na ditadura militar, a história social da educação que hoje nós chamamos básica no Brasil, é a história de exclusões sociais gravíssimas, com uma demarcação ou uma clivagem tipicamente oligárquica e de classe social. Isso é extremamente grave, porque contrasta com o espírito da Revolução Francesa do final do século XVIII, contrasta com a Revolução Liberal Democrática que a Argentina fez na penúltima década do século XIX, quando toda a população infantil argentina foi alfabetizada antes da passagem ao século XX. O nosso histórico de ausências intencionais, de carências e de escassez no plano da oferta da educação básica no Brasil é impressionante e muito recente. Ele iria durar até a Constituição de 1988. Vou dar um dado para vocês. Eu era secretário de Estado de Educação de Minas Gerais, 95 a 98. E eu pesquiso muito dados e identifiquei que em Minas Gerais, em 1996, há 4 anos da mudança de século, 1996, professor, nós tínhamos somente 315 municípios, de um total de 853, que tinha uma escola estadual, portanto pública, gratuita, de ensino médio. Vale dizer, nós tínhamos 530 e poucas cidades ou municípios mineiros que não tinham nenhuma escola pública estadual oferecendo ensino médio. 1996. Aí fizemos uma loucura santa. O governador Eduardo Azevedo me autorizou e nós subimos o nosso orçamento, que já era na faixa de 30% a 44%, e em 2 anos nós universalizamos o ensino médio em Minas Gerais. Foi uma revolução. O então ministro Paulo Renato de Souza mal acreditava que em 2 anos nós universalizamos o ensino médio em Minas Gerais. E não havia o Fundeb, ainda não. Havia só, na ocasião, o Fundef, ensino fundamental. Então não havia migração de recursos para quem oferecesse vaga no ensino médio. Nós bancamos com recursos do Tesouro, tirando das outras secretarias num remanejo intra-orçamentário, porque não tinha dinheiro novo para colocar ali, e nem o governo da União aportou qualquer recurso para nos ajudar na ocasião. Então, para dar apenas a indicação do Brasil da exclusão, tanto o Brasil democrático pós-64, como o Brasil da ditadura pós-64. A Constituição brasileira vai virar essa página. Como? Quando o Constituinte, na parte dedicada à educação, do artigo 205 ao artigo 215 ou 16, estabelece que, doravante a educação, dever do Estado, da família e da sociedade, deverá ser provida a todos, sem admissibilidade de exceção, em forma de cooperação tripartite entre a União, os Estados e os municípios, fortalecida a cooperação da família. Nós, em Minas Gerais, entendemos, interpretando o caput deste artigo, que ali estava fundado um conceito completamente inovador. A escola pública no Brasil até então era vista como escola estatal,
Como é que nós interpretamos, baseado inclusive na Conferência Mundial de Jontier de 1990, que gerou a Carta Mundial sobre Educação para Todos? Nós interpretamos que a participação da família significava um novo conceito no modo de gestão e organização e funcionamento da escola pública no Brasil. Era uma escola estatal pelo lado da provisão de meios, dinheiro para contratar professores, diretor, coordenador, zeladores de escola, alimentação, transporte escolar, material didático, tudo isso, formação continuada em serviço e as operações educacionais propriamente ditas. Nesse sentido, a escola pública é estatal, porque o dinheiro vem do Estado via arrecadação de impostos. Mas o modo de organizá-la, o modo de fazê-la funcionar e o modo de promover a gestão, mais do que estatal, era comunitária. Tanto é que nós introduzimos no Brasil, aqui em Minas Gerais, um modo muito diferente de fazer a gestão da escola pública. Como foi? Eu havia feito isso em Contagem, de 1989 a 92, onde eu fui secretário municipal de educação. Lá nós inovamos e fizemos o quê? Escolha do diretor. Acabei com a nomeação política, não se discutia mais a esfera de Câmara Municipal no gabinete do prefeito, indicação de diretor. Observados os critérios óbvios, legais e currículo, as pessoas se inscreviam livremente e nós fazíamos uma fase de seleção. As pessoas passavam por uma entrevista e em seguida faziam uma prova. Quem obtivesse, numa escala de 0 a 10, a nota de corte mínima 7 ou mais, estava habilitado até o número de 3 candidatos por escola para participar da segunda etapa. Qual era a segunda etapa? Ao invés do secretário ou do prefeito nomearem os diretores, nós abrimos mão da prerrogativa constitucional e transferimos à comunidade escolar, maioria de pais, 70% dos votos pais, professores, servidores e alunos a partir de 12 anos de idade, a prerrogativa de eleger o diretor. Mas o fato da comunidade eleger o diretor não retira do secretário e do prefeito a prerrogativa de demitir se ele se demonstrar um erro e um mau diretor. Porque primeiro pensa-se no aluno. A finalidade última da educação é o aluno. Então, pensando no aluno, nós não podemos tolerar o fracasso. E esse modelo foi adotado pelo Estado de Minas Gerais em cópia assumida pelo secretário da época do que fizéramos pioneiramente em Contagem. E dessa forma nós introduzimos um modo de gestão comunitária completada com a criação de colegiados escolares. Criamos o nome colegiado para não confundir com o conselho escolar, que a cada bimestre se reúne para manifestar-se sobre aprendizado e qualidade do ensino na escola. Colegiado escolar, com poderes deliberativos no que houver, sem concorrer com as prerrogativas executivas do próprio diretor. E isso funcionou admiravelmente bem. Estávamos no espírito da Constituição de 1988, que ao falar da democracia, estimula, além da representação popular pelo voto, através de representantes eleitos chamados deputados e senadores e mais os governantes, a chamada democracia participativa ou estimulação do cidadão a se organizar em ação coletiva através da mobilização da sociedade civil. Nós fizemos isso dentro da escola. Não havia essa tradição no Brasil. Só que não havendo a tradição democrática de participação, dependeria da crença dos gestores para manter isso como uma nova tradição que estaria sendo fundada. Infelizmente, a maioria das escolas brasileiras até hoje não valoriza como deveria a participação das famílias na forma de colegiado escolar com real atribuição de alguns poderes não concorrentes com a esfera decisória do diretor. Então, nesse sentido, nós temos um déficit de cultura democrática no sentido de cultura cidadã. Eu espero que todos os cursos de formação de professores reflitam sobre isso, porque decisões como orçamento, alocação de recursos, currículo,
forma de organização e funcionamento, projeto político-pedagógico de escola, tudo isso as famílias, através do colegiado, devem participar com poder decisório, devem participar. É o modo de educá-las, de prepará-las, informá-las e transformá-las em protagonistas. Se isso não acontece, ela fica como uma espécie de clientela ou aplaudindo o quê? Ah, tem transporte escolar, que boa escola. Tem uma excelente alimentação escolar, que boa escola. Tem um programa do livro didático que funciona, que boa escola. A diretora acolhe muito bem, é generosa, é hospitaleira, tem sensibilidade, conversa com os pais. Espetacular, tudo isso é nobre, é elevado. Mas a pergunta é, o currículo está sendo cumprido? O planejamento semanal de aula foi feito? Está acontecendo? O aluno é avaliado toda sexta-feira e há intervenção? Não se trabalha com aprovação automática, que isso vai acabar com a qualidade do ensino na escola pública brasileira? A tal da aprovação automática, isso é a miséria da educação. É a miséria da educação. Isso tem que acabar ontem. Uma coisa é falar-se, teoricamente, em progressão continuada. A outra coisa é a progressão continuada ser subvertida e transformada em aprovação automática. Quer dizer, independentemente da aprovação, o aluno progride. O que eu sinalizo? Eu sinalizo para o diretor que qualquer resultado vale. Eu sinalizo para o professor que qualquer resultado vale. Eu sinalizo para a família que qualquer resultado vale. Eu sinalizo para o aluno que qualquer resultado vale. Eu sinalizo para mim mesmo que qualquer desempenho que eu tenha como professor também vale. Portanto, estamos acima do bem e do mal, estamos acima da lei, estamos acima do escrutínio crítico humano. Isso é que produz a aprovação automática que o Brasil introduziu e até hoje cobre a aprovação automática em silêncio. Isso não se discute publicamente no Brasil. Isso é uma vergonha e tem que acabar. Tem que acabar. O aluno não tem que ser aprovado ou reprovado. Ele tem que ser aprovado todo dia, porque todo dia é dia de aprender. Todo dia é dia de bem ensinar. Todo dia é dia de bem aprender. Se ele aprende todo dia, ou se não aprende e tem uma intervenção que lhe proporciona a oportunidade de recuperar-se, você não tem que preocupar-se ao final do ano com aprovação ou reprovação, que todos haverão de triunfar, como em Sobral e outros 100 municípios do Nordeste do Brasil. Sobral, Piauí e Alagoas hoje dão exemplo edificante para o país. Mas isso é um parênteses do que eu vinha falando. Eu falava da provisão de meios. Queremos uma escola comunitária, hoje ela é mais estatal do que comunitária, que ela tem menos participação do que deveria ter. Menos participação do que deveria ter. Infelizmente, houve uma certa degenerescência do sentido participativo pelo voto da comunidade na escolha do diretor, quando, como se fez depois de nós aqui em Minas Gerais, por populismo e concessão ao sindicato dos professores. Eu fui fundador de sindicato e apoio o sindicato, mas quando tiver que criticar, eu critico também. Eles acabaram com a prova para escolher diretor. Criaram uma certificação digital, que não significa absolutamente nada, de modo que diretor de escola pública em Minas Gerais hoje é escolhido apenas pelo voto. E se apenas pelo voto do cargo aplicado à educação, que deveria ter um critério meritocrático, que se trata de educação profissional, você pode eleger o mais simpático, o que faz acordos de toda a ordem, o que descumpre as regras do jogo para ficar bem e bonzinho e adquirir popularidade, e com isso a escola, a qualidade são sacrificados. São problemas que nós temos que enfrentar. Eu falo isso há 40 anos. Há 40 anos. Talvez eu fale mal, porque até agora não mudou. E em Minas continua desse jeito. Pois bem, o que acontece a partir da Constituição de 1988? Vou falar agora das bondades. Acontece uma primeira revolução, que é muito importante. Poder-se-ia fazer as duas revoluções em simultaneidade? Poder-se-ia, mas não aconteceu. Entre outras razões, esse país é um país continental, federativo. Então vejamos o que ocorre. Nós passamos de 1988 a 95 com uma disponibilidade de recursos públicos aplicados à educação jamais vista tal disponibilidade em qualquer época.
Como não havia um norte, não havia uma normatividade para orientar o como aplicar o recurso, o que na prática aconteceu? Os municípios, em imensa maioria no Brasil, a exceção é do Nordeste, permaneceram com um número mínimo de alunos. Alguns não tinham nem escola municipal e nem aluno, porque as secretarias estaduais de educação, até aquele momento, julgavam-se soberanas e com o monopólio das capacidades para oferecer o que hoje nós chamamos de educação básica. Então, o que hoje nós chamamos de anos iniciais era praticamente estadualizado. O que nós chamamos de anos finais era praticamente estadualizado, sem contar o elitista e sumário ensino médio. Os municípios tinham um papel mínimo na organização e oferta de educação básica no Brasil, mas passaram a dispor em educação dos 25% constitucionais, só que as prefeituras e as secretarias municipais de educação não sabiam o que fazer com o dinheiro. Não sabendo o que fazer com o dinheiro, passaram a achar que construir, reformar, ampliar, alimentação escolar, transporte escolar, oferecer um acréscimo, além do 13º e do terço de férias, que passou equivocadamente a ser chamado de 14º como um bônus aos professores, tirado do recurso dos 25%, que essa era a forma de administrar. E, obviamente, nada mudou, absolutamente nada mudou, a não ser o excesso de recursos, que os governos municipais, via de regra, não sabiam o que fazer. Foi quando, então, no ano de 1995, eleito o presidente Fernando Henrique Cardoso, teve a virtude de nomear como ministro o economista Paulo Renato de Souza, que havia sido reitor da Unicamp, e era um gaúcho muito preparado. Nós fomos amigos no Chile. Ele era estudante de pós-graduação de economia, e eu era exilado político e estudava também economia e sociologia no Chile. Então nós jogávamos futebol juntos, ficamos muito amigos, apesar de uma certa diferença de idade, ele mais velho do que eu. O que fez o ministro Paulo Renato de Souza? Aí começa a mudança. Na linha da Constituição brasileira. A primeira coisa que ele fez foi o seguinte, o que ele chamou em livro de a Revolução Gerencial. Havia um recurso chamado salário da educação. O salário da educação era uma fração do orçamento do Ministério da Educação e que era rigorosamente distribuído pelos senadores e pelos deputados federais, principalmente pelos senadores. Ponto 1. Ponto 2. O Programa Nacional do Livro Didático inexistia como tal. O que se chamava de Programa Nacional do Livro Didático, PNLD, era um oligopólio de 7 grandes editoras vinculadas a alguns senadores e que tinham o oligopólio, um monopólio ampliado da edição de livros no Brasil. Terceiro aspecto, a alimentação escolar, que hoje é diversa, baseada em cardápios variados, com a autonomia da escola para decidir o seu cardápio com orientação profissional. Ao contrário, do Rio Grande do Sul à Amazônia, o cardápio era único, das chamadas 6 irmãs dos alimentos formulados, alimentos industriais produzidos em Santa Catarina e no Paraná, empacotados e distribuídos para todas as escolas do Brasil em caminhões que saíam circulando pelo Brasil afora. Era assim que se tratava o dinheiro público. Isso tudo foi criado pela ditadura militar. Tudo isso veio da ditadura militar. O que o ministro Paulo Renato de Souza fez? É importante vocês saberem isso. Primeiro, ele criou a figura da Caixa Escolar, transformando cada escola pública brasileira, municipal e estadual, em unidade orçamentária executora com conta bancária aberta. Junto com isso, ele criou o que foi chamado de DDE, Dinheiro Direto na Escola, DDE federal. Calculou-se um per capita aluno único, e esse per capita aluno era repassado à conta bancária de cada escola pública brasileira, municipal e estadual, para que a escola tivesse um colegiado, estimulou o colegiado,
e o colegiado decidisse um plano de aplicação desse recurso, cujo uso do recurso era por talonário de cheque, e cada cheque assinado pelo diretor de escola e por um pai de aluno, com prestação de contas direta via correio ao Tribunal de Contas do Estado. Assim que funcionou. Então começou a descentralização. O mundo político mais atrasado e conservador rebelou-se contra isso, porque prefeitos do atraso, governadores do atraso, secretários do atraso queriam ter o controle do dinheiro para exercer tutela política sobre as escolas. E a regra do jogo mudou. Então as escolas passaram a dispor de autonomia. Quando isso foi criado, nós pudemos fazer aqui em Minas Gerais o quê? Leiloar galpões, vender a frota de caminhões, acabar com a compra de geladeira, de fogão, de liquidificador, de equipamentos, de mobiliário, tudo isso estocado em galpões, transportado em caminhões para 853 municípios. Olha que racionalidade. Acabamos com tudo isso e fazíamos o quê? Criamos o dinheiro direto da escola estadual e repassamos direto à conta bancária de cada escola estadual, e o colegiado aprovava um plano de gastos e comprava geladeira, comprava fogão, comprava liquidificador, comprava tudo que fosse necessário, panelas para cozinha, fazia pequenas reformas, pequenas ampliações e tudo mais. Mais descentralização financeira e administrativa. O Paulo Renato acabou com o salário educação, tirou dos senadores e dos deputados, colocou no orçamento da educação, e esse dinheiro, que antes era monopolizado por senadores e deputados, foi o dinheiro que passou a ser repassado às contas bancárias das escolas brasileiras. Isso foi democratizando, pela descentralização administrativa e financeira, a gestão da escola pública, tornando os diretores mais autônomos, mais confiantes, e as comunidades de pais mais confiantes na escola. Isso foi criado ontem, 1995, já está consolidado. Isso ninguém tem condição de voltar atrás. O programa, então, a alimentação escolar, eu expliquei, acabou-se com a história das 6 irmãs do oligopólio da comida formulada e industrializada do Paraná e de Santa Catarina. O que começou a funcionar? Dinheiro direto na escola, a escola fazia o cardápio e a escola comprava os alimentos no comércio do entorno. E assim foi até os idos de 2005, quando no primeiro governo Lula, o Ministério da Educação, eu dou crédito às coisas boas a qualquer que seja o governo. Eu não brinco com fato nem com verdade, não brinco. Fato é fato, verdade é verdade, evidência é evidência, o resto é fake news. Né? Por volta de 2005, no governo do presidente Lula, ampliou-se a coisa do fornecimento de alimentação para as escolas. Estabeleceu-se o fortalecimento da agricultura familiar, que é forte aqui na zona rural de Viçosa e em partes da zona da mata, para que até 30% ou 30% no mínimo da merenda escolar de cada escola fosse adquirida monetariamente, diretamente da agricultura familiar. Isso criou um mercado nacional para a agricultura familiar. Por isso é que a agricultura familiar ficou tão forte no Brasil. Além do crédito, junto com a reforma agrária, ela foi fortalecida porque criou-se um mercado para a agricultura familiar no Brasil, de fornecimento de frutas, legumes, verduras e outros bens na nossa alimentação escolar do dia a dia no Brasil. Isso tudo foi feito naquele ano de 1995. E na esfera do livro didático, o que aconteceu? As 7 irmãs que tinham o oligopólio da produção editorial de livro didático, até algum de boa qualidade de vez em quando aparecia, mas em geral era lobby, aquilo acabou. E o Ministério da Educação instituiu as bancas de experts, recrutados em diferentes universidades, por disciplina, por tema, e bancas de revisores das propostas dos experts. E cada livro passou, feita a revisão estilística, de redação, verificar a dimensão ética, verificar conteúdos, tudo, passaram a receber selos de qualidade.
como condição para serem autorizados para a edição e distribuição no Brasil. É por isso que, internacionalmente, o Programa Nacional do Livro Didático no Brasil, criado na democracia, é considerado o melhor do mundo. E o mais democrático porque todos os alunos recebem os livros didáticos. Todos os alunos brasileiros. Então, isso foram avanços iniciais que o ministro Paulo Renato chamou de a Revolução Gerencial. Nos 8 anos dos governos Fernando Henrique Cardoso, com o ministro Paulo Renato de Souza, que foi o único ministro nesses 8 anos, outros avanços aconteceram fundamentais nessa primeira revolução da educação básica brasileira, que eu chamo de revolução organizacional, de equidade e de universalização pela inclusão. Vejam que eu não falei em qualidade. Não falei em qualidade ainda. É a primeira revolução. O que acontece na esfera da universalização? Como identificou-se que no Brasil as crianças de 7 a 14 anos, do então ensino fundamental de 8 anos, lembrem-se que o ensino fundamental de 9 anos vai surgir em 2007, a contar de Minas Gerais, o Ministério da Educação adota e generaliza para o Brasil. Então ele era de 8 anos até então. O que ocorre? O ministro Paulo Renato e sua equipe criam o Fundef, Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Por que concentrado e limitado ao ensino fundamental? Porque o fundamental, o próprio nome diz, é um truísmo fundamental. Portanto, é a primeira prioridade. Quando você tem muitas prioridades, é porque você não tem nenhuma. O que se pretendia com isso? Universalizar em 2 anos ou 3 anos a oferta nacional de ensino fundamental nas escolas públicas brasileiras. Como é que isso aconteceu? Com o Fundef. Como é que o Fundef, olha que coisa genial, genial. Como é que o Fundef funcionava? É o mesmo mecanismo do Fundeb. Funcionava assim. Você é prefeita de Viçosa. Seu orçamento é de 25%. De acordo com o cálculo médio de custo aluno ano, você deveria ter na rede municipal de Viçosa 5.000 alunos. Se você tem os 5.000 alunos, você recebe em plenitude a sua cota do Fundef. Mas você só tem 2.500 alunos, ao invés de 5.000. Portanto, você não precisa da cota integral. Você vai receber 50% dela. E os outros 50%, que são dinheiro tributário do município. O município dele deveria oferecer 3.000 alunos. Mas tem matrícula para 4.500. 50% a mais do mínimo que ele deveria cumprir. Então, o dinheiro que você não aplicou, porque a sua matrícula é muito pequena, seu dinheiro vai migrar para o outro município. Quando isso acontecer, qual vai ser a sua atitude imediata? Você vai tomar juízo e vai ampliar a sua matrícula para chegar até o topo e recuperar os 50% que você perdeu. Com isso, facilitou a municipalização da oferta do ensino fundamental no Brasil, até então concentrada de modo quase monopolista nas redes estaduais. Aí ficavam as redes estaduais sem rosto. Elas tinham que oferecer primeira a quarta série, não se falava em anos iniciais, quinta, oitava série, e ensino médio. Qual é a prioridade? Não tem, ela tem 3 rostos, é igual pintura de Picasso. Se olha uma pintura de Picasso, você não sabe onde é que está o olho, onde é que está o nariz, onde é que está a boca, onde é que está o rosto, porque tem 4, 5 rostos combinados numa única pintura. Era mais ou menos o padrão de oferta da rede estadual. Com o Fundef, aqui em Minas, por exemplo, eu era o secretário, em 97 nós transferimos, por negociação discutida democraticamente, sem nenhuma imposição, 850.000 alunos dos anos iniciais, primeira a quarta, para os municípios, com a transferência de prédio, equipamentos, adjunção de professor, todo o apoio. Tínhamos criado o PROCAP, Programa de Capacitação de Professores, abrimos aos professores dos municípios que municipalizaram, criamos o PROCAD, Programa de Capacitação de Diretores, os mais velhos vão se lembrar perfeitamente disso, que foram programas espetaculares. Criamos o programa de cantinhos de leitura e nucleação de escolas rurais.
e oferecemos isso também aos municípios. Então a municipalização foi um pleno êxito, tanto é que hoje nós temos apenas resíduos de alunos de ensino fundamental em redes estaduais. E esses resíduos se concentram nos anos finais, e a missão das redes estaduais cada vez mais será o ensino médio. Eu espero que no futuro o ensino tecnológico pós-médio, que as secretarias estaduais de educação não entendem disso, não se preocupam com isso, exceto a de Pernambuco, a do Espírito Santo, a da Bahia e a de São Paulo, que tem a Fundação Paula Souza desde a década de 40, que oferece ensino técnico e tecnológico de nível pós-médio. Minas Gerais, por exemplo, não tem. Não tem nada nessa área na rede estadual, rigorosamente nada. Então houve essa cooperação entre os entes, como a Constituição promete. A oferta da educação básica será provida em cooperação entre a União, os estados e os municípios. A cooperação começou como? Com o Fundef. Vou lá na frente e volto. A lei que instituiu o Fundef, com sabedoria, previu que ele deveria ser revisto passados 10 anos. 10 anos após, era o ano de 2007, o Fundef foi revisto pelo então ministro ministro Fernando Haddad. Paulo Haddad era um professor de demografia e economia regional da UFMG, um brilhante professor, por sinal, mas é Fernando Haddad. Aí criou-se o Fundeb, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. Por quê? Primeiro, o ensino fundamental havia sido universalizado no Brasil inteiro, campo e cidade, em 97 e 98. Em 2 anos o Brasil universalizou. Segundo, não havia oferta pública de educação infantil. O que havia no Brasil na ocasião? Um movimento gigantesco nacional, a partir das comunidades eclesiais de base, associações de bairro, clubes de mães, chamado Movimento Comunitário Procreche, feito por mulheres pobres, mulheres de operários, mulheres trabalhadoras de baixa escolaridade, moradoras em periferia, que lutavam por meio-fio, passeio, canalização de água, serviço de esgoto, coleta de lixo, segurança pública, iluminação pública, apoios, e entre eles, creche, para que elas pudessem trabalhar e complementar a renda familiar, porque eram famílias pobres. A história da educação infantil no Brasil é uma história das comunidades eclesiais de base, dos movimentos associativos dos pobres, das periferias urbanas e também de organizações de mulheres do campo. É como se fosse uma espécie de antecipação no tempo do que seria um movimento feminista, porque, embora não tivesse a consciência do feminismo, o movimento era emancipatório da mulher, para que a mulher também entrasse no mercado de trabalho com renda própria, complementar a renda familiar, ao invés de ficar na dependência do marido e ter condição de liderar a família e oferecer melhores condições de vida aos seus filhos. Eu espero que as minhas colegas, companheiras, amigas do movimento feminista, que é um movimento muito inteligente, muito culto, tem muito apreço na universidade, não esqueçam as origens. As origens não vêm das universidades, não vêm dos intelectuais, não vêm das classes médias, não vêm dos abastados. As origens vêm das periferias, ocultas, esquecidas, abandonadas pelos poderes públicos. Isso começou na década de 1970, com as comunidades eclesiais de base. Vai desembocar na Assembleia Nacional Constituinte, pela qual passaram 9 milhões de brasileiros, levando ideias e fazendo pressões democráticas para fazer uma Constituição que fosse verdadeiramente popular e democrática. E conseguiram. Quando vocês leem o artigo sobre a educação infantil na Constituição de 1988, aquilo é uma revolução. Até 2010, o ensino médio no Brasil estava universalizado, mas faltava a educação infantil. Sendo que em 2007, o ministro Fernando Haddad, no segundo governo Lula, goste-se ou não, isso é fato. Eu estou falando de fato. 2007, os ocultos, escondidos, demonizados, os deficientes brasileiros, cujo pai e a mãe achavam que isso era uma danação,
escondiam o deficiente da sua família, tinham vergonha do deficiente da sua família. Eles não sabiam o que era uma porta de escola. A partir de 2007, a multidão de deficientes no Brasil entrou para a escola pública, nós chamamos isso de inclusão. Foi uma loucura santa, mais loucura do que santidade, mas tem a santidade no meio. Por quê? Porque os deficientes entraram, humanizaram as escolas, abriram o espírito dos alunos e dos professores à diversidade e descobriu-se a humanidade do deficiente e que isso era bom eles estarem no meio de nós. E escolas começaram a aprender a língua de sinais, Libras, para interagir melhor com os deficientes, até o ponto que a legislação se aperfeiçoou e as escolas passaram a prover um acompanhamento individualizado aos deficientes que têm características de deficiência mais agudas e que dependem de alguma orientação, um acompanhamento quase individualizado. O Brasil faz isso. Eu conheço alguns lugares do mundo. Eu não me lembro de ver alguma coisa semelhante a essa feita em algum país, inclusive país muito mais rico do que o nosso. Todos os deficientes brasileiros estão dentro da escola pública. Dentro da escola pública. Isto é absolutamente notável. É bom que vocês saibam disso. Valorizar as bem-aventuranças que nós conseguimos fazer após a conquista da democracia. Se houvesse ditadura, eles teriam continuado no porão, lá no porão. Lembrem-se disso. Lembrem-se disso. É em liberdade que a vida pulsa. Quando não há liberdade, portanto democracia, a vida não pulsa. Não pulsa. A vida não é solar, é sombria. É sombria. Voltando ao ponto e avançando nisso, falando do Fundeb. Na década de 2011 a 2020, especialmente no primeiro governo da presidente Dilma Rousseff, a educação infantil pré-escolar foi universalizada no Brasil. Eu sou de uma família abastada, de classe média altíssima. Tem até alguns ricos na minha família que tornaram-se ricos, não por herança, que herança material nós não tivemos nenhuma. Tivemos legado cultural, legado ético, legado educacional, legado humanista, que é o essencial. Pelo trabalho, pelo trabalho. Nenhum de nós, eu sou o penúltimo de 8 irmãos, 4 mulheres e 4 homens, jamais entrou numa escola de educação infantil, porque não havia. Em Santa Bárbara, onde eu nasci, não, em Belo Horizonte. Cheguei em Belo Horizonte com 1 ano. Nunca entrei numa escola de educação infantil, porque não existia escola de educação infantil. Não existia. Hoje, vocês podem ir a qualquer localidade rural do território do município de Viçosa, escolha. Vocês vão ver lá todas as crianças na educação pré-escolar. Todas, a não ser que a família não queira matricular. Ainda temos um déficit de creche. Porém, o que diz o Plano Nacional Decenal de Educação, que vence nesse ano de 2025? Que nós temos que cumprir um mínimo de 30%, se possível chegar a 50%. O novo plano 25-35 provavelmente elevará o percentual para 60%, 70%. Nunca será 100%, porque uma grande parte das famílias não quer colocar o seu filho na creche, 0 a 3 anos e 11 meses. Irá colocá-lo na pré-escola. E as famílias têm o direito de fazer esse tipo de escolha. Então, pelo lado da universalização, nós avançamos extraordinariamente em quantos anos? 1988 até 2012 anos. E até por volta de 2014, quando toda a universalização estava concluída, significa que em 26 anos, praticamente um quarto de século, a democracia brasileira colocou a nação brasileira dentro da escola pública. Dentro da escola pública. Melhoramos as infraestruturas, a provisão de meios de um modo geral. Criamos as várias oportunidades para estudantes se formarem. Somente no período democrático, os governos Fernando Henrique Cardoso criaram 6 universidades,
E os governos Lula e Dilma, principalmente Lula, criaram 19 universidades federais no Brasil, mais os campi vinculados às universidades. E ao lado disso o ProUni, o FIES, e ao lado disso também as cotas, primeiro raciais e depois raciais e sociais, cada vez mais sociais, porque o racial está contido no social, vez que 50% das matrículas nas universidades federais está reservado para alunos egressos de escola pública no ensino médio e que tenham frequentado a escola pública continuamente pelo menos nos últimos 3 anos. Como 56% da população brasileira é formada de pardos e pretos, pardos 48%, pretos 8%, e como nós temos um déficit de 350 anos de escravismo colonial e sob o Império, e quando o escravismo terminou, fomos a última nação da América Latina a eliminar a escravidão, ao invés de fazermos como os americanos fizeram com a lei de terras do século XIX, quando todos os imigrantes que chegavam podiam ocupar terra no oeste afora, aqui no Brasil, os negros libertos da escravidão e os alforriados não tiveram uma lei de terras, foram empurrados para onde? Para o mar. Para não cair no mar, criaram os cortiços. Eram 100 barraquinhos numa bica d'água, por isso que veio a febre amarela. Viraram as favelas. Se tivéssemos feito, na ocasião, uma lei de terra da maneira americana, nós seríamos hoje o país mais desenvolvido do mundo. Vocês sabiam que no ano de 1800, o produto interno bruto da economia dos Estados Unidos era igual ao produto interno bruto da economia brasileira? Vocês sabiam que no ano de 1970, o produto interno bruto da China era igual ao produto interno bruto do Brasil? Hoje o produto interno bruto da China é 8 vezes maior do que o produto interno bruto do Brasil, está quase empatando com o PIB americano. Não é só a história, são as escolhas que nós fazemos a cada época. E fizemos uma escolha pelas elites do Império. E por que o trabalho assalariado foi introduzido no Brasil antes de acabar a escravidão? Porque Pedro II e as elites do Império, em maioria, resolveram fazer um branqueamento racial da população brasileira. Como a maioria era de negros, importaram casais de açorianos, buscaram os pobres desempregados e sem terra na Alemanha, na Itália, na Espanha, em outros países, na Rússia, na Ucrânia, e outros, a Ucrânia, à ocasião, pertencia à Rússia Imperial. E outros trouxeram em quantidade ao Brasil, e foram eles que desfrutaram do trabalho assalariado como monopólio nas lavouras de café e em outras, enquanto os negros brasileiros alforriados e livres não puderam ser empregados nas fazendas de café com trabalho assalariado remunerado. Porque as elites brasileiras queriam fazer o branqueamento racial da sociedade brasileira. Para vocês verem como é que a democracia é fundamental. Quem falar hoje em preconceito racial, a lei penal o coloca, observado o devido processo legal, em investigação, comprovado o fato, portanto, o dano, é processado como réu, com pleno direito à defesa ao contraditório do devido processo legal. Se condenado, vai à cadeia ou responde em prisão domiciliar com trabalho voluntário e pagando multa. Isso chama-se democracia. Democracia. Não há isso quando há tirania. Não há. Não há. Lembrem-se disso, que a democracia brasileira cada vez mais dependerá do Brasil dispor de jovens democratas, para que nós tenhamos perspectiva de futuro. Volto à educação. Então fizemos todas essas bondades até o ponto culminante em 2017, quando o Brasil encerrou uma etapa. Nós nunca tivemos um currículo nacional como um padrão nacional obrigatório e vinculatório. Nós tivemos referenciais curriculares, elegantes, bem feitos, como os parâmetros curriculares nacionais, os PCN de 1998. Muitos aqui devem lembrar-se dos PCN.
A primeira vez que nós passamos a ter um currículo nacional vinculatório, obrigatório, como um padrão, do Oiapoque ao Juí, do Rio Grande do Norte a Rondônia, foi em 2017, quando o Congresso Nacional aprovou, após 6 anos de elaboração e debate, a Base Nacional Comum Curricular, assentada em 3 pilares: educação baseada em competências, educação baseada em habilidades e educação integral como filosofia pedagógica para preparar a escola, passar do tempo parcial ao tempo integral, para praticar a educação integral. Para praticar a educação integral. Essa é a BNCC. Demoramos a implementá-la. O governo de 2019 a 2022 ignorou a Base Nacional Comum Curricular. Pelo Ministério da Educação, nesse quadriênio, passaram 5 ministros ocupando a pasta. Um deles foi demitido porque foi preso, porque praticou corrupção na forma de barra de ouro entregue a empresas que o beneficiaram, usando dinheiro público. Então foi uma calamidade e um retrocesso. 4 anos perdidos. 4 anos perdidos. Seja como for, a BNCC, embora tardiamente, começou em 2024 a ser aplicada nas escolas brasileiras, ainda não em plenitude. Por que ainda não em plenitude? Porque nós temos, não vou dizer maioria, mas eu vou arriscar dizer que meio a meio, metade das escolas brasileiras hoje, públicas, trabalha com a BNCC como currículo unificado, de tal sorte que na escola e na rede de ensino, municipal ou estadual, o mesmo planejamento semanal de aulas em matemática para o primeiro ano é usado em cada sala de aula de primeiro ano em todas as escolas da rede. Não há currículo oculto. Mas a outra metade das escolas, o discurso é o da BNCC, mas os professores praticam o currículo oculto, o currículo que eles sabem, e não o currículo da BNCC. Essa negligência precisa ser superada. Currículo, nós precisamos de ter um padrão. E a BNCC é sábia o suficiente para nos dizer o seguinte: BNCC responde por até 60% do currículo de uma rede de ensino. Os demais 40%, vocês da rede de ensino municipal e estadual, sintam-se convidados para se transformarem em autores, criando por disciplina novas habilidades transdisciplinares, interdisciplinares e focadas na disciplina, contextualizadas na localidade, no território, na região onde se encontra a escola e a rede. Aquilo é validado e é aplicado. E você tem um enriquecimento curricular pela autoria intelectual de complemento da BNCC, feita por profissionais de cada rede de ensino. Estão todos convidados a pensar assim e colocar mãos à obra nessa direção. Seja como for, temos um marco regulatório, temos a Base Nacional Comum Curricular. Embora as faculdades de educação, não posso generalizar, ainda estejam muito afeitas a formar generalistas em educação. Conhecem a história da educação, a filosofia da educação, as diferentes teorias educacionais, a teoria da didática, tem uma cultura intelectual notável, admirável, são cursos sérios e tudo mais, mas não formam professores. Quando os professores passam em concurso e entram nas escolas, eles vão aprender a alfabetizar e vão aprender a dar aula dentro da escola. Com o carro andando, você vai trocando pneu. Quando os institutos de educação antigos e muito antigos, vêm lá do manifesto da escola nova, que formavam professores, o equivalente à escola normal, em 4 anos, um dos turnos, a partir do 2º ou do 3º ano, era estágio em sala de aula orientado pela professora titular. Saía de lá sabendo tudo sobre didática, didatizar currículo, sabendo dar aula e alfabetizar e trabalhar com alunos diferentes, numa época que as turmas tinham 40 alunos, hoje tem 18, porque os casais não querem ter filho, ou quando decidem ter, é um só quando a mulher já tem 40 anos de idade, que a medicina avançou tanto que não tem problema. Então as escolas estão ficando despovoadas, porque em número relativo e em número absoluto,
o número de crianças e adolescentes e jovens está diminuindo, vai continuar a diminuir, e vai diminuir, e diminuir, e diminuir, enquanto os cabeças brancas vão aumentando, que a medicina também lhes garante a longevidade, acompanhado do meu pilatezinho, que ajuda muito nessa história. Então você vai vivendo, e vai vivendo, e vai vivendo, e o resultado das escolas despovoadas. Tá? Esse é o quadro geral. Essa primeira revolução educacional, de 1988, eu diria até 2017, que é o marco da BNCC e da reforma do ensino médio, que foi aprovada e depois revista em 2024, está entrando na escola de ensino médio agora, que ainda não sabem muito bem como fazer, entrando agora, mas está acontecendo. Nós fomos razoavelmente bem sucedidos. Levamos 12 mais 17, 29 anos, 30 anos, num país continental, para fazer tanta coisa como aqui lhes relatei amplamente, me parece que fomos, nesse sentido, vitoriosos. Nós quem? A nação brasileira e a democracia brasileira. Tudo isso é filho pródigo da democracia brasileira, não se esqueçam disso. Tudo isso é filho da democracia brasileira. Entretanto, a segunda revolução ainda é uma dívida social que temos com o Brasil. Temos entre nós mesmos, com o povo brasileiro. Do que se trata? Se tomamos como referência os resultados da prova Brasil, língua portuguesa e matemática, anos iniciais e finais, a prova SAEB de ensino médio e o IDEB, para dar o exemplo de Minas Gerais. Qual é o IDEB de Minas Gerais nos anos iniciais? Quando eu falo Minas Gerais, é escola pública, estadual e municipal. Qual é o IDEB de Minas Gerais? 6,2, anos iniciais. Qual é a escala? 0 a 10. 6,2 é um resultado a se comemorar? Se nós tivéssemos saído de 5, passando 2 anos após para 6,2, opa, vitória maravilhosa. Mas quando você está a 7 biênios de avaliações nacionais, estou falando de 12 a 14 anos, 5,8, 5,9, 6,2, 6,1, 6, e não sai desse intervalo, nós temos aí uma situação inercial, que tende, por inércia, a prosseguir como tal, sem que haja uma ruptura na forma de uma elevação. Assim está Minas Gerais nos anos iniciais. Mas tem gente que acha que melhorando. Vamos aos anos finais. Qual é o IDEB de Minas Gerais? Escolas públicas, municipais e estaduais. Nós que já fomos o melhor estado do Brasil em educação básica. 4,9, abaixo de 5. O que significa, em média, alunos que concluem o 9º ano do ensino fundamental, cujo IDEB é 4,9. Se o IDEB é 4,9, o resultado da prova Brasil em língua portuguesa 9º ano, que deveria ter uma nota no mínimo de 275 a 300, no mínimo, significa que a nota é 220, 225, nota de um aluno razoável do 5º ano do ensino fundamental, não do 9º ano. Um IDEB 4,9 no 9º ano, concluinte do ensino fundamental, significa que, em média, o desempenho cognitivo é, em média, dos alunos, que tem 30% bem-sucedido, 30% ali no meio do caminho e 40% fracassando. Significa que, em média, o desempenho acadêmico desses alunos em língua portuguesa e matemática, alunos de 14 anos de idade no 9º ano, é o desempenho esperado de alunos de 10 anos de idade concluídos no 5º ano. Portanto, uma defasagem cognitiva em língua portuguesa e matemática, com um aprendizado de 4 anos de escolaridade. Como é que isso está bem? Vamos ao ensino médio em Minas Gerais. Quem estiver aí com o celular e puder acessar o QEDU, QEDU, ou o site INEP, pode checar. IDEB, Ensino Médio Minas Gerais, 2023, 4. O que significa IDEB 4 de alunos concluintes do ensino médio, que durante 9 mais 3, 12 anos estudaram matemática, língua portuguesa, ciências, e estudaram física, química e biologia durante 3 anos.
significa que esses alunos, embora com 17 anos concluídos no terceiro ano, apresentam em língua portuguesa e matemática desempenho cognitivo esperado de alunos do 7º ano do ensino fundamental. Ou seja, uma defasagem cognitiva na escolarização de 3 mais 2, 5 anos na escolaridade. Dá para ser feliz? Mas isso está nas nossas mãos de mudar. Porque a escola pode fazer a diferença. Pesquisas empíricas, há uma pesquisa de 2001 do INEP-MEC chamada O Efeito Escola. Vocês acham na internet aí agora, se quiserem. O Efeito Escola, coordenada pelo professor doutor da UFMG, Francisco Soares, e uma grande equipe. A conclusão geral da pesquisa, com base empírica, pesquisa longitudinal comparada, é que a escola pode fazer a diferença e neutralizar os efeitos da desigualdade socioeconômica que há lá fora. Que há lá fora. Conclusão de pesquisa séria, e ela foi repetida inúmeras vezes. Volta ao nosso déficit. Na minha visão, não é opinião, é visão razoavelmente fundamentada. Quais são os grandes problemas que nós precisamos enfrentar e superar para desencadear, sem interrupção, a segunda revolução, a outra equidade, garantir a todos, sem admissibilidade de exceção, mais do que ingresso e permanência na escola, sucesso na escola, altos níveis de aprendizagem, no mínimo a proficiência e, tanto quanto possível, a excelência como em Sobral. O que é proficiência em educação? Dado o referencial curricular, é o que se espera, aprendizado esperado, que todos os alunos alcancem por disciplina e por ano de escolaridade ao longo da escolaridade. É isso que é a proficiência. Proficiência não é excelência. Proficiência é uma situação razoável de estar no mundo, na escola, aprendendo um pouco mais do que o básico, mas sem alcançar a excelência. Sobral alcançou a excelência. Qual é o IDEB de Sobral nos anos iniciais? 9,6. 29.600 alunos na rede municipal de Sobral. IDEB 9,6. As crianças da rede municipal de Sobral sabem tudo. De 100 municípios brasileiros melhor posicionados do ranking nacional do IDEB, 70 estão no Nordeste, que o governador Romeu Zema diz que é um segmento territorial e populacional da população brasileira que vive sustentado pelo Sul e pelo Sudeste e que não são capazes. Romeu Zema. Estuda, cidadão. Leia, cidadão. Veja os dados, cidadão. Vá lá em Sobral ver. 70 em 100 são do Ceará, do Piauí e de Alagoas. O melhor ensino médio é Pernambuco, depois o Espírito Santo. Hoje, Brasil, hoje. E não são os estados mais ricos, por óbvio. Quais são então os grandes problemas que nós precisamos enfrentar antes de falar da escola em tempo integral? E terminar com isso. Em primeiro lugar, uma rede só é uma rede quando ela tem a linguagem curricular unificada. Se o planejamento semanal de aulas é feito aqui de um jeito e ali é feito de outro, isso não é rede. Isso é buraco e buraco. Não tem rede, não tem padrão. O que é um padrão? É uma exigência que requer a resposta para duas perguntas. O que se pretende? Chama-se objetivo que é dado com o verbo do infinitivo. Segundo, qual é a escala de qualidade do que se pretende? Como bem se pretende alcançar o que se quer alcançar? Aí você tem uma escala de qualidade. Aí você tem um padrão. Onde não há currículo unificado, não há padrão, porque não há comparabilidade possível. Qualquer resultado não tem como ser avaliado porque não há comparabilidade. Portanto, qualquer resultado, por pior que seja, por um critério universal, todo mundo vai achar que é bom porque não tem parâmetro. Não tem parâmetro. E tem muito professor que resiste a trabalhar com base em padrões de planejamento. E o planejamento padronizado, quando é feito, ele não vem de fora por consultoria imposto, não. Quem constrói o padrão são os próprios professores,
com base na BNCC. A didatização, para usar a expressão da Magda Soares, é feita pelos professores da rede. O que é a didatização? Eu vou trabalhar língua portuguesa. Segundo a BNCC, tem 5 eixos. Vamos recapitular quais? Oralidade, escrita, leitura, gramática e educação literária. Para cada um dos eixos dá um conjunto de habilidades, totalizando 44 habilidades só para o primeiro ano. Eu vou distribuir isso em semanas e vou trabalhar isso em sala de aula. Vou trabalhar como? Escrevendo no quadro, projetando no quadro, de costas para os alunos, com o aluno enfileirado? Não. Eu vou promover o encontro dos alunos, a interação dos alunos, que vão se ver, fazer trocas emocionais, trocas psicológicas, trocas culturais, trocas afetivas, interação. Interação. E eles vão ter atividade, conto e reconto. É uma sequência didática. Leitura deleite, em voz alta. Declamação de poema. Dramatização da leitura literária na sexta-feira. Produção de texto em sala de aula 2 vezes por semana. Produção de cálculo e resolução de problema 2 ou 3 vezes por semana e assim por diante. São sequências didáticas que os professores têm que estabelecer, dizendo quais vão ser utilizadas a cada dia da semana e quais recursos que a escola dispõe da biblioteca quadro, do cantinho de leitura, as mapotecas, e que vão ser utilizados em sala de aula no dia a dia. Isso é o planejamento semanal de aulas, segundo a sequência de habilidades, tais como se encontram sequenciadas no discurso da Base Nacional Comum Curricular. Então, o primeiro grande problema no Brasil é garantir que a BNCC seja um padrão universal em 100% das escolas do Brasil. Ponto 1. Ponto 2. Que as escolas brasileiras finalmente adotem a notação numérica para atribuir nota ao aluno. Você não distribui 1 décimo, 2 décimos e meio ponto se o aluno não mereceu. Ele tem que mostrar que ele merece 1 décimo, 2 décimos, meio ponto. Quando você usa a notação, que é equivocadamente chamada de conceitual ABCD, vamos tentar fazer um paralelo, uma equivalência. O A, que presumivelmente é o melhor resultado, é como se fosse de 8 a 10. Por lógica, é. O B é de 6 a 8 ou de 7 a 8, já não se sabe. O C é de 5 a 6, é de 5 a 6,5, e o D é abaixo de 5 ou é abaixo de 4? É uma imprecisão total. O que é o crítico? É até 4. Até 4 tem 0, 0,1, tem meio, tem 1, tem 1,5, tem 2, tem 2,5, tem 3. O que é? É uma imprecisão total essa notação que às vezes se utiliza. Essa pós-modernidade que não diz nada, só confunde e perturba o cânone. Notação é numérica, é de 0 a 10. 1 décimo é 1 décimo, não se doa 1 décimo, não se retira 1 décimo. O aluno conquista, porque conhece. O que é conhecer? Perdão, aprende. O que é aprender? Conhecer e saber fazer. Conhecer e aplicar o conhecimento na resolução de um problema. Então ele vai merecer 1 décimo, meio ponto, 1 ponto, e não receber em doação. Vamos ajustar a nota. O que é isso? E por que se faz ajuste da nota? Porque tem aprovação automática, que é o terceiro problema. Uma coisa é a ideia da progressão continuada. Como é que surgiu a ideia, o conceito da progressão continuada? Tem até um fundamento em base empírica muito bom, em pesquisa séria de primeira qualidade que eu vou falar, para depois se chegar ao conceito de progressão continuada e como é que ele foi reformado. Havia um estatístico do Instituto Nacional de Matemática Avançada chamado Sérgio Costa Ribeiro. Fomos grandes amigos, infelizmente ele morreu de câncer no olho. O Sérgio Costa Ribeiro, chamado pelo Paulo Renato de Souza, estudou as estatísticas do Ministério da Educação e observou a recorrência ano a ano de uma quantidade imensa de reprovações. E observou que aluno reprovado continuaria reprovado no ano seguinte e assim sucessivamente até abandonar a escola. Concluiu que reprovação no Brasil engendra reprovação ao invés de ser uma solução. Foi o que ele mostrou em base empírica.
Ele não recomendou nada, ele mostrou uma análise nova das estatísticas educacionais no Brasil. Apropriaram-se desta pesquisa. É um artigo clássico, que vocês vão achar também na internet. Se eu não estou enganado, que ele é de 1992, por aí. Esse artigo teve como título A Pedagogia da Repetência. Sérgio Costa Ribeiro. Sérgio Costa Ribeiro não tem nenhuma corresponsabilidade com o que vai acontecer depois. No final da década, cria-se a ideia de progressão continuada. O que é progressão continuada? Desde que o aluno aprenda sucessivamente, ele entrará num processo de progressão continuada que desconhece a reprovação. Isso é muito diferente de aprovação automática. Como é que as escolas se apropriaram disso e puseram isso em prática para virar reprovação automática? Com a ideia de ciclos contínuos de aprendizagem. Começou com um ciclo errado, chamado ciclo de alfabetização, de 3 anos de extensão, quando o mundo inteiro alfabetiza em 2 anos. Agora vem a NCC pôs ordem na casa e corrigiu. O ciclo de alfabetização, daí a pouco, virou um segundo ciclo dos anos iniciais e criou-se os anos finais como sendo um terceiro ciclo. Ciclo e ciclo. Sem reprovação dentro do ciclo. Poderia haver reprovação no intervalo entre o término do primeiro ciclo e o início do segundo, o término do segundo, o início do terceiro e assim sucessivamente. Como a rotina inercial era de aprovação automática, entre um ciclo e outro, a rotina inercial continuaria, porque a inércia tomou conta e a aprovação automática tomou conta da escola. Quando a aprovação automática tomou conta da escola, para que planejar? Para que unificar? Para que estudar? Para que formação continuada? Para que rigor? Para que avaliação de desempenho? É um liberou geral. E esse liberou geral ainda está predominando na educação básica brasileira. E eu não percebo quando os meus colegas, secretários de Estado de Educação, Brasil afora, se reúnem, fazem seminários, e este assunto não é enfrentado cara a cara e não recebe a crítica devida. A primeira oportunidade que eu tiver e terei, eu vou conversar isso diretamente com o ministro da Educação. Diretamente, vou começar a bater o bumbo e falar desse assunto para a imprensa amplamente. Porque não estou vendo isso reverberar. Não estou vendo isso na agenda dos grandes problemas nacionais da educação básica para nós sairmos da crise de escassez de qualidade. Não temos qualidade na educação básica brasileira. É um grande problema, mas sabemos como enfrentá-lo, sabemos como superá-lo. Mas não estamos sabendo o que nós sabemos fazer, aplicar na prática. Mas temos exceções. Repito, o Ceará, o Piauí, Alagoas e, é claro, há vários municípios que estão indo bem, mas em grande maioria o Brasil ainda está mal no que respeita à qualidade do ensino. Então é essa segunda revolução que nós precisamos fazer com urgência. Lembrando que não é por falta de meios, não é por falta de recursos, existem numerosas plataformas até para cursos de pós-graduação, como a plataforma Paulo Freire e outra. Os professores brasileiros, todos eles, têm em abundância nos seus currículos cursos de pós-graduação lato sensu. Só que os cursos de pós-graduação lato sensu não estão encontrando o caminho do chão da sala de aula para que a qualidade do trabalho docente melhore, inspirado, orientado, encorajado pelos cursos de pós-graduação lato sensu. Se o acúmulo de certificados fosse um critério, nós estaríamos no melhor dos mundos. Acumulamos certificados e não estamos no melhor dos mundos. Essa é a realidade que temos. Melhoramos muito num aspecto, melhoramos muito pouco em outro aspecto. Para culminar, esperava-se impactos fortes da universalização da pré-escola, na alfabetização das crianças no primeiro ano dos anos iniciais. Não é que a pré-escola não seja capaz de dispor impactos fortes
já a começar no primeiro ano. Não, porque está faltando uma coisa fundamental, que é o último dos grandes problemas que eu queria colocar para vocês, estudantes e professores, refletirem. Imaginemos que nós somos todos de uma mesma escola. Aqui a educação infantil, aqui os anos iniciais. A mesma escola, com o mesmo diretor. As professoras do segundo período não interagem com as professoras do primeiro ano do fundamental. A coordenadora pedagógica da pré-escola não interage com a coordenadora pedagógica da alfabetização. Não interage. Não há uma transição. Quando o aluno conclui o segundo período, por exemplo, os 5 campos de experiências da educação infantil, o eu, o outro e o nós, o que é o primeiro, o quinto é medidas, proporções e um pouco de estatística. A criança do segundo período é a última habilidade desse campo de experiência. Ela já é capaz de fazer gráfico de barras simples. Quantos somos nessa turma? 20. Quantas meninas? 12. Quantos meninos? 8. Vamos fazer um gráfico de barra? Vamos. Pedrinho, faz uma linha de fora a fora do quadro, de lado a lado do quadro. João, agora faz uma linha de baixo a cima do quadro. Júlia, agora lá embaixo coloca o número 0 e vai colocando um tracinho, 1, 2, faz até 10. Chama outro aluno de 11 a 20. Chama um outro aluno. Quantas meninas são? 12. Vai lá no número 12. Puxa uma linha e desce. Agora vamos colorir de verde. Quantos meninos são? 8. Vai no número 8. Puxa uma outra linha e desce. Colore de azul. Gráfico de barras está pronto. Aluno do segundo período. 5 anos, 10 meses de idade. E se a professora do primeiro ano não sabe trabalhar com gráfico de barra, gráfico de pizza? Mas isso é absurdo, não acontece. Acontece, o aluno vai desaprender o que ele sabia, e eles vão passar 5 anos, nos anos iniciais, fazendo repetidamente as operações aritméticas. Não vão entrar em estudo de operações com frações, não vão estudar álgebra, não vão estudar geometria e não vão estudar mais estatística. Vai terminar fazendo as 5 operações. Quando o aluno passa do 5º para o 6º ano, o professor do 6º ano vai dizer: mas esse aluno não tem base para estar no 6º ano. Isso na mesma escola. Chama-se transições. Ou administramos as transições pedagogicamente, ou vamos colocar um muro. Um muro aqui, ó. Um muro. Não há comunicação entre nós. Então eu falei do que conquistamos, falei dos problemas, e tem uma grande esperança na ação. Isso aqui é uma ação de reflexão, que nós possamos mudar. E para finalizar, dizer o seguinte: não tem nenhum problema. Pelo contrário, ao invés de problema, é virtude. Virtude da condição humana. As diferenças, os dissensos entre nós. Que haja esquerdas, que haja centro, que haja direitas. Problema nenhum. Que cada um, por mérito, na competição política eleitoral, vença as eleições e leve porque venceu. Problema nenhum. Desde que, e somente se, todos, direitas, centro e esquerdas, respeitarem a Constituição da República Federativa do Brasil, que nos diz que é uma república federativa e com Estado democrático de direito, com poder judiciário, poder legislativo, poder executivo, e um sistema de pesos e contrapesos para equilibrar os poderes entre si, para que nenhum se sobreponha ao outro. E mais, que não há militares no Brasil, já aprenderam isso, espero, um quarto poder das Forças Armadas, supostamente moderador. A democracia dispensa a moderação de um corpo estranho aos 3 poderes clássicos que formam a República Democrática e o Estado de Direito. Isso chama-se arbítrio. Arbítrio. Qualquer forma de intervenção sobre esses poderes é arbítrio e crime de lesa pátria que viola a Constituição e os fundamentos da democracia. Pois a democracia se sustenta
sustenta em 4 cânones, seja de direita, de centro, de esquerda. Qualquer democrata de direita, de centro, de esquerda, tem o dever de conhecer e de fazer cumprir. 1. Liberdade individual, inviolável, observada a lei. Não é liberdade conspirar contra a democracia. Isso não é liberdade, isso é crime. Conspirar para derrubá-la e destruir a sede dos 3 poderes em Brasília. Isso é crime pela lei penal. Não tem sustentação constitucional em lugar nenhum do mundo. Lugar nenhum do mundo. Liberdade individual. 2. Quem é eleito de vereador a senador, de prefeito a presidente, é eleito para governar ou parlamentar com base nas leis que existem. Ninguém vai chegar lá, anular as leis e criar as suas. Quem faz isso é tirano. É o que tem na Venezuela, é o que tem em Cuba, é o que tem na Nicarágua, é o que tem na Rússia e assim por diante. Quem faz isso é tirano e tirania. São as leis existentes. Você não rasga a Constituição. Você pode mudar topicamente pelo Congresso Nacional, discutido com a sociedade. Você não rasga. 3. Os poderes são 3. Executivo, Legislativo e Judiciário. Nenhum prepondera sobre o outro. Há tensões entre eles, mas eles têm que saber resolver as tensões e harmonizá-las. Para isso existe um conjunto de outras instituições, de pesos e contrapesos que equilibram as relações entre os poderes quando essas relações se alteram de vez em quando, e em todas as democracias acontece, obviamente, em algum momento, alguma alteração. E em 4º lugar, eu disputo a eleição em perco. Eu não preciso ir à guerra, eu não preciso mandar fazer aquartelamento civil na porta de quartel, eu não preciso mandar quebrar Palácio do Planalto, porque basta que eu me prepare para daqui a 4 anos convencer a maioria da população e me eleger presidente. A cláusula pétrea do revezamento democrático pelo voto no poder garante que somente a democracia resolve os conflitos pela paz, pelo voto, pela concórdia. Então, todos os democratas de direita, de centro e de esquerda precisam convergir na defesa do cânone. Onde é que nós vamos divergir? A direita, por exemplo, é contra o Estado ter alguma atuação na economia. É só mercado, mercado, mercado. Tem o direito de fazê-lo todo, o direito é como ela pensa. Ela vai lutar pelas suas ideias. É mais conservadora em costumes, uma parte, outra parte não. É como ela pensa. Ela tem o direito de lutar pelas suas ideias, não tem o direito de impor. As esquerdas já acham que o reformismo é importante. Estado de bem-estar social, políticas públicas sociais, maior tributação para aplicar numa forma social-democrata de governar. São visões de mundo diferentes. Mas esquerdas, centro e direitas convergem em uma coisa essencial. Defendem a Constituição, defendem as cláusulas pétreas da democracia e os fundamentos que eu acabei de lhes expor. Aí não tem problema ser divergente, ter programas de governo que não se comunicam, debatem, criticam-se mutuamente, mas não se comunicam, porque são muito diferentes, mas todos convergem no essencial, que é chamado de democracia minimalista, que é intocável, por isso é chamado de cláusula pétrea. Todo o resto das visões de mundo, das filosofias políticas, uns mais liberais em economia, outros menos liberais, isso é parte da democracia e é o debate e a sociedade que, pelo voto em última análise, irão decidir qual é o caminho. E olha como a sociedade brasileira é sábia. Veio a democracia, ela experimentou e levou ao segundo turno. Fernando Collor de Mello e Lula. Collor ganhou. Presidente da República. Fez coisa errada, veio impeachment. Caiu com o povo na rua e os jovens brasileiros com as cores da bandeira do Brasil pintadas no rosto. Assumiu o vice Itamar Franco, sem problema nenhum. O sucedeu pelo voto Fernando Henrique Cardoso 2 vezes, social-democracia, PSDB. Os governos Fernando Henrique Cardoso cumpriram um papel histórico extremamente importante, mas exauriram-se na crise econômica final.
O povo brasileiro que elegeu Fernando Henrique Cardoso 2 vezes, resolveu eleger Lula pela primeira vez. Moscou reelegeu. E ele conseguiu eleger Dilma. E Dilma foi reeleita. Criou uma enorme recessão econômica. Não era para ser deposta, aquilo foi um golpe, usando a legalidade, foi um golpe. Ela tinha que ter terminado o governo dela e ser punida no voto. No voto. Talvez, se isso tivesse acontecido, o presidente da República em 2018 não seria outro senão um mineiro chamado Aécio Neves. Só que esse aí pisou na bola ao ser flagrado num episódio com a JBS de triste memória, que não precisa falar muito. Aí o povo brasileiro desencantou-se e resolveu experimentar um candidato que veio da extrema-direita, Jair Messias Bolsonaro, eleito pelo voto majoritário legítimo brasileiro, presidente da República. Eu que sou um cidadão de esquerda moderada, torci como brasileiro para que ele fosse coerente, fosse bem sucedido em louvor do povo brasileiro. Intimamente não acreditava, mas nunca fui do contra. Na linha do quanto pior, melhor. Respeitei o voto democrático do povo brasileiro e me perguntei, onde é que nós erramos? Ao invés de condenar os eleitores. Onde é que nós erramos? Que eles foram mais claros e convenceram o povo brasileiro e nós não. Tanto é que nós perdemos. Ele fez o que fez, foi punido pelos mesmos que o elegeram, uma parte dos mesmos que o elegeram. E o Lula voltou ao poder. E a próxima, os mesmos cidadãos brasileiros, com a sua sabedoria, irão decidir. Qualquer que seja o vitorioso, tem que assumir, exercer a presidência da República, e quem perdeu a eleição não vai regimentar gente para botar em porta de quartel e pedir intervenção militar e pedir guerra civil, não. Vai se preparar para disputar a próxima democraticamente. Se ganhar, leva. Se não ganhar, fica triste, prepara para outra. É a vida. É a vida. Portanto, é por essas razões que eu vejo uma relação causal entre o Estado na nossa educação, que avançou um tanto, embora tenha um déficit de qualidade, e a conquista da democracia no nosso país. E aqui eu encerro, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, à vontade. Obrigado. Sobre a progressão continuada. Como que a gente faria essa progressão continuada sem aprovação automática? Qual seria a forma de fazer isso? A pergunta faz todo sentido, porque, à primeira vista, as expressões são como se fossem sinônimas, mas não são. A ideia da progressão continuada, conceitualmente, é uma ideia nova. Mas o que ela pressupõe? Ela pressupõe que nós saibamos fazer a coisa certa o tempo inteiro. Começamos o ano letivo na primeira semana de fevereiro. Você já tem um perfil dos seus alunos. Você tem 24 alunos. 4 são alunos avançados. 8 são alunos proficientes. São 12. 6 são alunos básicos. São 18. E os últimos 6 são alunos com um elevado déficit de aprendizado. Ou seja, eles não reúnem ainda as necessidades básicas de aprendizagem para estarem naquele momento da escolaridade. O que diz a progressão continuada? Que nós vamos trabalhar com as diferenças e as desigualdades que há nesta sala de aula, praticando equidade, atribuindo mais atenção aos mais vulneráveis, os críticos e os básicos, sem deixar de atender os proficientes e os avançados, mas aqui dedicando maior atenção para que eles tenham condição de prosseguir na escolaridade, ainda que num patamar diverso daqueles outros colegas da mesma turma. Mas eles precisam satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem. Para isso, além do pressuposto do planejamento semanal de aula ser cumprido, o professor precisaria, toda sexta-feira, registrar na tela do computador, só que o professor brasileiro
Estados Unidos, todos usam na Europa, todos usam. Você quer fazer registro sobre o andamento da aula, o aprendizado do aluno, você registra ali em tempo real, com a aula acontecendo, os alunos trabalhando, você está fazendo os registros. Você põe um painel de debate de alunos corrigindo para casa, você observa oralidade, rapidez de raciocínio, capacidade de construir argumentos em situação de debate, capacidade ética de ouvir o outro, respeitar o seu tempo de fala e o tempo de fala do outro. E você observa tudo isso se você é um bom professor e registra ali. Você sabe a cada sexta-feira em que situação de aprendizagem os seus alunos se encontram e se aqueles mais vulneráveis estão progredindo. Se não estão progredindo, você combina com a coordenação pedagógica e a direção, pede apoio e faz uma intervenção. Essa intervenção pode ser: o aluno não vai assistir durante 15 dias aula de história, de geografia, e nesses momentos vai ter um atendimento diferenciado em grupo lá na biblioteca, com uma professora recuperadora e assim por diante. São várias as possibilidades de você trabalhar com esses alunos que estão numa situação de maior vulnerabilidade. O pressuposto da progressão continuada é que isso seja uma rotina construtiva contínua na escola, para não deixar nenhum aluno ficar para trás. Progressão continuada significa nenhum aluno pode ficar para trás. O que ela virou? Aprovação automática. O que significa? Alunos podem ficar para trás e ninguém vai cuidar deles. Foi uma deformação da ideia de progressão continuada. O conceito é novo. A implementação, uma tristeza. Virou aprovação automática. Esclareceu? Você acredita que a democracia no Brasil está solidificada? E você acha que é um problema a gente ter o mesmo presidente durante muitos anos? Isso é um problema da democracia? Você acredita que sim? Bem, eu vou dar um exemplo fora do Brasil e vou voltar ao Brasil. Os Estados Unidos da América tiveram o mesmo presidente durante 4 mandatos consecutivos, Franklin Delano Roosevelt. Ele foi tão brilhante no enfrentamento da crise da depressão de 1929, restabeleceu o crescimento do capitalismo no Brasil e com o crescimento e florescimento de classes médias, que ele continuou presidente, inclusive quando os Estados Unidos decidiram entrar na guerra, quando Pearl Harbor foi bombardeada pelos japoneses. Os Estados Unidos já vinham apoiando a Inglaterra contra o nazismo, daí entraram na guerra, e Roosevelt morreu em 1945, antes da guerra terminar, e foi presidente durante 4 períodos. Os Estados Unidos decidiram, democraticamente, que doravante, presidentes da República poderiam ocupar a presidência por 2 mandatos, ou consecutivos ou alternados, no máximo, por razões, e são as deles. São razões boas? São. São as melhores? Não necessariamente. Como é a regra no Brasil? O Brasil até 1996, 97, o presidente da República só poderia ser eleito uma única vez. Uma única vez. Consecutivamente. Ele não poderia ser reeleito. Ele poderia esperar um intervalo de 4 anos, candidatar-se novamente e ser presidente uma segunda vez ou uma terceira vez, se houvesse um intervalo de 4 anos entre um e outro. Ele não podia ser reeleito em continuidade. Quem alterou essa regra foi o presidente Fernando Henrique Cardoso. Foi ele. Foi ele que conseguiu fazer votar uma emenda à Constituição que introduziu no Brasil a reeleição. Nos 4 livros de 1000 páginas cada um, que ele faz depoimento sem alterar uma única vírgula, a autenticidade dele é impressionante. Ele reconhece que isso foi um erro grave. O que deveria ter acontecido? Passar o mandato para 5 anos e o presidente exercer um único mandato. Porque o presidencialismo no Brasil é forte, era mais forte do que hoje, e uma reeleição faria o presidencialismo supostamente ainda mais forte. E o argumento contrário à reeleição é de que um candidato que exerce a presidência
e se sabe candidato à reeleição, naturalmente ele vai usar o poder da presidência para favorecê-lo como candidato à reeleição. Mas quem introduziu isso foi Fernando Henrique Cardoso. Não foi nem a direita e nem a esquerda do Brasil. Lula foi eleito. E foi reeleito com base na Constituição do Brasil. Quando chegou em 2008, teve a crise mundial do capitalismo, ele saiu tão bem dela que o país cresceu 7,1% do produto interno bruto em 2009. Aí começou um movimento que ele não estimulou por um terceiro mandato consecutivo do Lula com uma mudança da Constituição. Se isso acontecesse, para mim, seria uma espécie de golpe. A pessoa que acabou com isso, dando uma entrevista e acabando com isso definitivamente, chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Ele foi contra o terceiro mandato, numa época que a Venezuela já estava em 4º mandato do ditador e o presidente boliviano já estava em 3º mandato consecutivo. Quem acabou com isso foi o próprio Lula. A circunstância que o fez candidatar-se a um 3º mandato foi uma circunstância na qual somente ele teria condições de ganhar as eleições para restabelecer a democracia ameaçada no Brasil. Ninguém mais ganharia do então presidente da República, que só de julho a outubro de 2022 tirou do Tesouro Público 300 bilhões de dólares e pôs no Vale Táxi, no Vale Caminhoneiro e no crédito subsidiado para quem tem Bolsa Família. Endividou 22 milhões de famílias o Bolsa Família, mas ganhou 800 mil votos a mais em Minas entre o primeiro e o segundo turno por causa do crédito subsidiado. Isso é crime e todo mundo calou a boca, inclusive o Poder Judiciário. É incompreensível como é que ele não ganhou as eleições. Perdeu. Por quê? Ele perdeu porque ele chutou a canela dele. Ele perdeu por uma única razão: a desumanidade dele à época da pandemia. Se ele tivesse ficado calado na pandemia, sem mover uma palha, ele teria ganho as eleições. Ele passou um atestado de tamanha desumanidade que boa parte das mulheres que haviam votado nele não votaram mais nele, que as mulheres viraram o jogo. O Lula ganhou na franja por 1,5% de votos a mais, na franja, mas ganhou. Eu não sei, não conversei com ele a respeito disso, mas era a única pessoa em condições de ganhar aquelas eleições. Ponto 1. Ponto 2. Ele passou 8 anos criminalizado, apresentado como bandido, apresentado como ladrão, apresentado como imoral. Eu, na ocasião, não estava em partido político nenhum. Eu posso falar, ele ficou 5 anos hospedado dentro da minha casa. Nós somos amigos pessoais. Dentro da minha casa. Falaram que o filho tinha 18 fazendas e 50 mil cabeças de gado. O filho estava endividado. O que se falou é uma quantidade de banalidades, de aberrações. Não estou dizendo que o PT foi inocente, que não teve gente no PT que cometeu crime de corrupção. Teve. O processo do mensalão cuidou disso. Agora, com Lula, foi uma intencionalidade para criminalizar a política, o partido e o líder. A candidatura dele foi uma questão de resposta moral ao vilipêndio. Ele precisava fazer isso, foi o maior líder popular que o país teve, e ainda é o maior líder popular, mais do que Getúlio Vargas, mais do que Juscelino Kubitschek. Não sei se ele será candidato à reeleição. Se for, está dentro da Constituição. Se for, está dentro da Constituição. Não sei. Agora, quem mudou a regra chama-se Fernando Henrique Cardoso, que eu tenho profundo respeito por ele, sou sociólogo e antropólogo, conheço a obra dele, tenho um grande respeito por ele, mas foi ele que mudou, e ele se arrependeu. E o arrependimento dele está escrito no
escárnios da presidência. E recentemente ele deu uma entrevista, gravada pelo Instituto Fernando Henrique Cardoso, reconhecendo que foi um erro. Então agora, se tiver que mudar, tem que mudar a Constituição. Mas por enquanto, lembrando, foi ele que impediu o movimento para o terceiro mandato. Foi ele que impediu. Ok? Não. Nós temos uma democracia que saiu da porta do abismo. Eu tenho 76 anos. No dia 8 de janeiro de 2023, eu tinha 75. Eu sou 2 anos mais velho que a minha mulher. Eu virei para a minha mulher e falei assim: nós vamos ter guerra civil nesse país se esse 8 de janeiro prosperar e tiver adesão militar. E falei com ela assim: eu já vivi muito e não vou permitir que isso aconteça sem luta. Eu vou lutar. Eu vou lutar. A democracia não vai cair sem luta, não. Nós estivemos no limiar de uma guerra civil. Se nós estivemos ontem no limiar de uma guerra civil, e hoje nós temos os responsáveis pela quase guerra civil, eleitos pelo voto popular, em número expressivo, no Senado, na Câmara dos Deputados, e até alguns governadores assim, é porque a democracia não está consolidada e uma parte dos cidadãos entrega o seu voto a uma extrema-direita antidemocrática autoritária. Se fosse um governo de direita democrática, problema nenhum. Problema nenhum. Mérito deles. Agora, extremismo antidemocrático, não. Como é que você vai tolerar que a democracia, que é o regime das liberdades, entenda como sendo liberdade, como direito, as pessoas conspirarem ao ponto de armarem-se e prepararem um golpe de Estado, que é a ação concreta contra o próprio regime democrático, como vai ficar exuberantemente comprovado agora. É crime de lesa majestade. Não é liberdade de opinião, como a extrema-direita diz. Liberdade de opinião de destruir as sedes dos poderes e conspirar contra a democracia e agir para matar o presidente da República, numa operação chamada Punhal Verde e Amarelo, liderada por um general palaciano ligado diretamente ao presidente da República. Era para matar o presidente da República. Não se esqueçam disso. Nós estivemos na borda de uma guerra civil. Na borda. Eu, psicologicamente, me preparei. Eu não vou terminar a minha vida vendo a democracia cair sem luta. Nem que eu tivesse que lutar sozinho. Eu ia. Eu ia. Golpe não. Agora, ganhou no voto, leva. Problema nenhum. Problema nenhum. Então, não está consolidado. Nós vamos precisar ainda de alguns anos e de muita educação à base do civismo democrático, especialmente das juventudes brasileiras. Que vocês é que vão decidir sobre a estabilidade da democracia no Brasil, não é a minha geração, não. A minha geração já está em contagem regressiva. Eu espero viver muitos anos ainda, mas já está em contagem regressiva. Quem vai decidir são vocês. Ok? Gente, a gente tem que encerrar, porque precisamos aí descansar também, João viaja amanhã, né? Pelo horário que nós chegamos. Eu não sei se eu consigo dormir depois desses 2 dias, né? Ontem já dormi bem, você sabe o motivo, né? Que faz a gente realmente desequilibrar. E isso é importante. A sua perturbação é sempre excelente, agradeço demais. Espero que você venha ainda esse ano fazer o lançamento do 2º livro, né? E que a gente possa refletir mais sobre a nossa vida, que nós não estamos falando só do país, nós estamos falando da nossa vida. Muito obrigada, obrigado a vocês. Nos vemos na próxima. Boa noite.